rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai em secreto, que vê no secreto, o recompensará. Irmãos, nessa primeira passagem aqui, Jesus trata tanto a oração como o jejum, como a questão do secreto. Há um mistério aí da questão do secreto. Tanto a oração, que Jesus deu o método, quando orar, vai para o seu quarto, e em secreto você ora, e em secreto o seu Pai te recompensará. Da mesma maneira, o jejum, quando você fizer o jejum, o teu Pai vai observar em secreto, e em secreto Ele vai te recompensar. Isso nos afasta, irmãos, da religiosidade e do farisaísmo, nos impede de cair e ir para essa vertente do farisaísmo, porque o jejum, como eu acabei de ler aqui anteriormente, vai nos transformar. Então é no secreto, irmãos, é nós e Deus, é algo que nós vamos buscar, um relacionamento com Deus, e Ele em secreto vai nos recompensar, irmãos. Com relação aos dois propósitos do jejum, portanto, Romanos 12, 1 a 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sacrifício vivo. O sacrifício do Antigo Testamento era um sacrifício de quê? Morto. Você matava o animal. Como nós seremos sacrifício vivos, irmãos? Como nós vamos fazer isso? O que ele está falando aqui não é autoflagelo. O que ele está falando aqui não é a gente mortificar nossa carne de uma maneira literal. Como nós vamos fazer isso? Se você orar, se você jejuar, você vai mortificar e você vai estar se entregando a Deus como um sacrifício vivo a Deus. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto racional. Pode passar. Mortificação da carne, fazei morrer a natureza, exercício do domínio próprio. O jejum é uma ferramenta intencional nossa, irmãos, para mortificar nossa carne. Há uma relação, irmãos, muito intrínseca entre a alimentação e os nossos apetites. Pode passar. Renovação da mente, metanoia, lá em Romanos capítulo 12. Eu gostei dessa frase aqui. Quem jejua muda o centro de gravidade. O centro de gravidade da terra puxa para baixo, e o centro de gravidade do céu puxa para cima. Isso aí é um relatório de pessoas que jejuam. E é comum, as pessoas começam a se conectar mais com as coisas do céu. As coisas da terra começam a perder o valor. Irmãos, eu orei por 30 dias. E foi oferecido, e Deus conhece meu coração. Eu não estou falando isso por soberbo, Deus conhece meu coração. Foi oferecido para mim, na data de hoje, uma escala especial no meu trabalho. Eu poderia ter ido, mas eu estou aqui com os irmãos. E eu quero estar aqui com os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero buscar as coisas do céu. Eu não estou preocupado com aquilo que a traça come, que a ferrugem come. Se alguns irmãos aqui começarem a orar profundamente, a jejuar, para mim será a maior recompensa, irmãos, porque a Bíblia diz que
A festa no céu, irmãos. Uma alma é algo muito precioso, irmãos. Então eu quero estar aqui. Eu estou comprometido. E eu vou fazer esse propósito. Como eu falei, foi difícil fazer a adoração. Mas eu quero. E eu vou fazer. Pode passar. Alguém tem dúvida que há um conflito entre a nossa carne e o nosso espírito? Olha aí Gálatas, ó. Por isso digo, vivam pelo espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Aí tem as obras, foco aqui no 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. 25. Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Pode passar. Olha aí, volta lá, cachorrinho. Muitos conhecem essa ilustração. Um senhor tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E aí o que ele fazia? Ele ganhava dinheiro com isso, botava um ringue e botava um cachorro para lutar com o outro, Miguel. E aí um cachorro branco ganhava, outro dia era o preto. E aí alguém falou, rapaz, mas como... E eles, claro que ele apostava no cachorro que ganhava, né? Para lucrar. E aí o que acontece? Perguntaram, como você sabe qual cachorro que vai ganhar? Como você sabe? E ele revelou o segredo. O segredo é muito fácil. Quando eu quero que o cachorro preto ganhe, eu dou comida para ele. E não dou para o branco. Aí o branco fica fraco, olha a cara dele. E o preto fica forte, agressivo, com bastante pujança. E aí ele ganha a luta. E essa luta da carne contra o espírito, a gente quer fazer uma coisa, o apóstolo Paulo falou muito sobre isso. A gente quer fazer o bem, a gente quer seguir a orientação do espírito que habita em nós. Mas a nossa carne é como se fosse a lei da gravidade, ela puxa para baixo. É o cachorrinho. E conforme você alimenta um cachorrinho ou outro, a carne ganha ou o espírito ganha. E essa batalha, ela dura sabe quanto tempo? 24 horas, todo dia. Esse olhinho abriu aí, muitas vezes a batalha até de noite, né, pastor Rogério? Até durante a noite. Mas aqui, de manhã você já acorda e já decide. Eu vou alimentar o cachorrinho branco ou vou alimentar o cachorrinho preto? Eu vou fazer jejum, eu vou orar, eu vou buscar a Deus e vou mortificar aquele outro lá. Não vou dar comida para ele e vou ganhar a batalha, ou vai ser vice-versa?